Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo de número 25. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 25. A Sagrada Escritura nos diz assim: certa mulher, que havia 12 anos tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia, e sentindo que o seu corpo está curado do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se à multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Respondeu os discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A igreja, repita o versículo 25, por favor. Versículo 26. Versículo 28. Fecha sua Bíblia, vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor Deus, nós exaltamos, glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor, porque o Senhor Jesus, quando Ele estava para ser assunto aos céus, Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas deixaria outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor deixou a Tua palavra para nós. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, pela presença do Teu Divino Espírito Santo neste lugar. Meu Deus, nós agora vamos passar pelo momento da palavra. Eu peço ao Senhor pela Tua misericórdia. Enquanto eu vou ministrando a palavra, Senhor Deus e Pai, eu só venho levantar o caído, dar força ao enfraquecido, trazer alegria ao entristecido. Que através do Teu Divino Espírito Santo, Senhor Deus e Pai, o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar, o Senhor venha operar sinais, prodígios, milagres, Senhor. O Senhor venha desfazer trabalho, oferenda, obra de magia negra, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor, como de costume, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a mente, os ouvidos, o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra. Que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, os meus lábios. O Senhor venha me usar, Senhor Deus e Pai, como instrumento do Senhor aqui essa noite. Meu Deus e Pai, eu repreendo toda a ação de Satanás e seus demônios contra a ministração da palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor em nome de Jesus. Interessante, irmãos, que semana passada eu sentei para preparar a mensagem de domingo passado. Enquanto eu preparava a mensagem domingo passado, Deus ministrou comigo este texto, ministrou comigo aquilo que era para mim trazer para a igreja nesse domingo. E ontem eu sentei para terminar a mensagem, para ajeitar a mensagem. E Deus ele me deu um tema para a mensagem dessa noite. Tema esse que é: qual tem sido a sua atitude
em meio à adversidade? Qual tem sido a sua atitude em meio à adversidade? O texto que nós lemos nos fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E essa mulher, ela havia padecido nas mãos de vários médicos. E ela gastou tudo o que ela tinha. E a Bíblia nos diz que, contudo, ela estava indo a pior. Essa mulher, quando se diz padecido, quer dizer que ela sofreu nas mãos de muitos médicos. E o que me chama a atenção é que ela gastou tudo o que tinha. Se ela gastou tudo o que tinha, com certeza ela possuía alguns bens. Ela possuía algumas propriedades. Mas nem mesmo o dinheiro, nem mesmo todo o recurso que ela tinha, nem mesmo todos os médicos daquela época puderam resolver, trazer uma solução para essa mulher. O que me chama a atenção é que quanto mais ela buscava recurso, quanto mais ela buscava uma solução para a vida dela, mais piorava. Quanto mais médico ela passava, mais ela piorava. Se nós olharmos para a história dessa mulher, nós vamos observar que ela tinha de tudo para desistir. Porque ela tentou tudo que estava ao seu alcance. Ela tentou todos os meios possíveis, mas ela não conseguiu êxito. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia nos diz que ela não desistiu. Ela não entregou os pontos. Entenda, igreja, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, seja ela qual for, nós não podemos baixar a nossa cabeça. Nós não podemos entregar os pontos. Porque se nós baixarmos a nossa cabeça diante de uma adversidade, nós não vamos conseguir vencer. Essa mulher, ela não deixou que os problemas fossem maior do que a vontade de vencer. Embora os problemas eram grandes, embora todos os médicos que ela foi, ela não encontrou solução. Mas ela teve força. Ela levantou a cabeça. Ela não desistiu. Entenda, igreja. Ela poderia, a partir da hora que ela recebeu o diagnóstico do médico, e que não havia solução, ela poderia ter baixado a cabeça. Ela poderia ficar lamentando, chorando, reclamando. Ela poderia ter dito assim: não tem mais solução para a minha vida. Não tem mais jeito para mim. Mas ela não desistiu. Ela levantou a cabeça e seguiu em frente. Entraram pessoas por essas portas que, diante da dificuldade, diante da adversidade, baixaram a cabeça. Entraram pessoas por essas portas que, diante da adversidade, entregou os pontos. Diante da luta, diante do problema, disse assim: eu não tenho mais forças. Eu desisto. Eu não vou mais buscar. Eu não vou mais batalhar. Porque tudo aquilo que eu podia fazer eu já fiz e eu não consegui êxito. Entraram pessoas por essas portas que esgotaram todos os meios que podia. Usaram tudo que podia para conseguir êxito e não conseguiu. Deus te trouxe aqui essa noite
através do Espírito Santo, para te dizer: levanta a sua cabeça diante dessa adversidade. Não pare, não deixe essa adversidade te vencer. Aleluia! Nem sempre, igreja, é fácil levantar a cabeça diante de uma adversidade. Porque no início da luta, no início do problema, todos nós estamos animados e pensamos assim: vamos orar que Deus vai resolver. Eu vou fazer um jejum e Deus vai resolver. E passa o tempo e ora, e faz jejum, e busca, e não vê resultado. Como foi falado aqui pela pastora Juliana, o problema nosso é que nós queremos as coisas para ontem. Mas o que nós precisamos entender, igreja, que a oração ela é uma sementinha que nós plantamos. Você já viu quando você põe uma semente debaixo da terra, ela começa a brotar, ela começa a dar raiz, mas nós não estamos vendo. Depois essa semente ela vai aparecer por cima da terra, mas ela vai demorar ainda a dar fruto. Mas a semente foi plantada. O que nós precisamos aprender é que mesmo que Deus não tenha nos respondido no nosso tempo, em meio à adversidade, nós temos que continuar a seguir em frente. Mas pastor, eu não tenho mais força, eu não consigo. O que você precisa entender é que a forma que você reage diante de uma situação é o que vai fazer com que você fique mais triste ou que você ganhe força para batalhar. Independente do tamanho da sua dor, independente do tamanho do seu sofrimento, a solução não é baixar a cabeça. A solução não é desistir. A solução é levantar a cabeça e continuar a seguir em frente. Mas para isso são necessárias algumas atitudes. Primeira atitude: fuja da autopiedade. Acredito que todos nós já fizemos isso, porque eu também já fiz. Quando nós estamos passando em meio a uma adversidade, em meio a um problema que nós não vemos solução, nós olhamos para o alto e perguntamos a Deus: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? E vai chegando o momento dessa situação que nós começamos a ter pena de nós mesmos. E aí nós começamos a olhar para as outras pessoas, e nós começamos a ver todo mundo sorrindo, todo mundo bem, e nós imaginamos que ninguém tem problema, só nós. Começamos a sentir pena de nós mesmos. Esse tipo de pensamento que nos incapacita e nos faz com que não possamos enxergar a vitória ali na frente. Esse tipo de pensamento, a autopiedade, que faz com que nós venhamos a nos enfraquecer a cada dia mais e mais. Nós temos exemplo disso no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal ao Senhor. E o Senhor os entregou 7 anos aos midianitas. E quando o povo de Israel plantava, a Bíblia diz que os midianitas subiam e devoravam todos aqueles alimentos, toda a plantação, devoravam os bois, os camelos, tudo aquilo que eles possuíam. E a Bíblia diz que eles estavam enfraquecendo. Mas eles começaram a buscar o Senhor. Eles começaram a clamar ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor envia um profeta até eles e diz para eles: olha, eu vou livrar vocês. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor ele apareceu a Gideão
E ele disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão disse assim: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que o Senhor nos entregou nas mãos dos midianitas? O Senhor disse a ele: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Eu serei contigo. Agora vem a autopiedade. Ele disse assim: ai, Senhor meu, a minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da casa de meu pai. Entenda, igreja, Deus havia dito com ele: vai nessa tua força que eu serei contigo. Mas ele estava com pena dele mesmo. A autopiedade fez que ele disse assim: ah, Senhor meu, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha casa. Gideão, quando ele estava olhando com esses olhos, para ele mesmo de autopiedade, ele não conseguia ver a situação resolvida. Ele não conseguia ver que Deus iria dar a vitória a ele. Ele estava sem expectativa. Ele não estava vendo um futuro favorável, um futuro de libertação, um futuro de bênção. Mas o Senhor diz para ele novamente: eu hei de ser contigo e tu ferirás os midianitas. E sabemos, igreja, que Deus foi com Gideão. E Deus deu vitória a ele sobre os midianitas. Mas para isso foi necessário ele deixar a autopiedade de lado. Ele levantar a cabeça e entender que o Senhor era com ele. Segundo, aceite que as dificuldades fazem parte da vida. Sabe qual é o meu problema e o seu? Que nós estamos preparados apenas para ganhar. Nós estamos preparados apenas para receber. Nós estamos preparados apenas para viver momentos felizes, alegres. Nós não estamos preparados para perder. Nós não estamos preparados para momentos tristes, momentos de adversidade. Mas o que nós precisamos entender e colocar na nossa mente, que nós vamos ter momentos felizes, mas também nós vamos ter momentos de adversidade. Nós vamos ter momentos que nós vamos ganhar, mas nós também vamos ter momentos que nós vamos perder. Temos que entender que a adversidade, ela faz parte da vida. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus diz assim: disse essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. No mundo tereis o que, igreja? Terei o que, igreja? Foi o próprio Jesus que disse, igreja. O próprio Jesus diz na palavra dele para mim e para você: no mundo nós teremos aflições. Mas logo depois Jesus diz assim: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Terceiro, fortaleça seu emocional. O que você precisamos entender, igreja? Que meio à dificuldade, meio aos problemas e adversidade, nós temos que fortalecer o nosso emocional. Porque a nossa mente, ela é muito poderosa. Através do nosso pensamento, nós podemos levantar a cabeça diante de uma adversidade. Ou através do nosso pensamento, nós podemos nos prostrar diante de uma adversidade. Através do pensamento, nós podemos olhar e falar assim: eu vou vencer. Ou diante do nosso pensamento, eu posso olhar para a adversidade e dizer assim: eu vou tirar a minha vida, porque é a única solução. Durante a adversidade, nós temos que olhar para o nosso emocional. Nós temos que fortalecer o nosso emocional. Precisamos falar conosco mesmo: é só uma adversidade, é só uma luta, é só um problema, vai passar. Porque se nós não fortalecermos a nossa mente, o nosso emocional, nós não vamos suportar.
1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. O gigante Golias estava ali desafiando o povo de Israel. E Davi, ele ficou sabendo daquilo. E quando ele ficou sabendo daquilo, ele disse: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus de Israel? Levaram então Davi até o rei Saul. E Davi disse assim para Saul: não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou batalhar contra esse gigante. Saul diz assim: você não pode pelejar contra esse gigante, porque ele é guerreiro desde a mocidade, e você não pode vencê-lo. Uma palavra negativa, uma palavra de derrota, uma palavra que diz assim: você não vai conseguir, você não pode, não vai. Quantas vezes nós ouvimos isso? Você não pode, você não vai. Mas sabe o que me chama a atenção aqui, igreja? Que Davi disse assim: quando o teu servo, isto é, quando eu, Davi, apacentava os rebanhos do meu pai, e vinha o urso, e vinha o leão, e tomava uma das ovelhas, eu saía contra eles, e pegava eles pela juba, e tomava as ovelhas deles. E quando eles se levantavam contra mim, eu matava o urso e o leão. Ele diz assim: o mesmo Deus que me deu vitória sobre o leão e sobre o urso, me dará vitória sobre esse gigante. Davi estava em meio à adversidade. Davi, ele estava recebendo ali: você não consegue, você não pode, você não vai. Mas Davi, o que ele faz? Ele trouxe a memória, ele fortaleceu o emocional dele, dizendo assim: espera aí, lá atrás, quando o urso, quando o leão se levantava contra as ovelhas do meu pai, eu saía contra o urso, eu saía contra o leão e eu os vencia, porque Deus me dava vitória. Davi, ele trouxe à memória as vitórias dele lá atrás, para ele entender, fortalecer o emocional dele no presente e dizer assim: eu vou vencer esse gigante. Sabe o que está faltando para você? É você olhar lá atrás, buscar lá atrás as vitórias que Deus te deu, o que você já passou até o dia de hoje, o que você já superou. E você está olhando para essa adversidade que você vive hoje, e você está pensando assim: é o meu fim, eu não vou aguentar. Quarto, tenha em quem se apoiar. Em meio à adversidade, não se retire para a solidão. Em meio à adversidade, não se afaste dos seus amigos. Em meio à adversidade, não se afaste da igreja. Tenha em quem se apoiar. Busque socorro em alguém. Busque alguém que você confie, que você sabe que vai te dar bons conselhos, que vai te jogar para cima, que vai dizer: você consegue, você vai vencer, é só uma fase. Não busque Saul, que vai olhar para você e dizer assim: você não consegue, você não vai prevalecer, isso aí é difícil, não tem jeito para isso, não tem jeito para aquilo. Não busque esse tipo de pessoa. Busque pessoas que vão te jogar para cima, pessoas que vão te apoiar. Quanto mais você se isolar, quanto mais você se afastar das pessoas, pior será a sua situação. Quanto mais você recuar, pior vai ser a sua situação. Eu quero dizer para você que está vivendo ao lado de uma pessoa, e essa pessoa está se recuando, ela está se retirando, e talvez você não está percebendo. Eu quero dizer para você,
Fique atento. Ninguém se cala à toa. Ninguém fica trancado no quarto à toa. Ninguém se afasta de tudo e todos à toa. Há uns anos atrás, eu conheci um casal de Astolfo Dutra. Esse casal ele tem uma condição financeira muito boa. E eu sempre lidava com eles, que eles eram clientes da loja. E passou a pandemia, passou 2 anos, eles ficaram sem ir à loja. E a mulher aparece lá sozinha. Ela estava com outro cara do lado dela. E eu não quis perguntar, né? Falei, ela deve ter separado do marido, está com outro homem. E eu não perguntei, embora eu gostava muito do marido dela. Mas chegou um ponto que ela mesma me falou. Ela disse para mim assim, você está estranhando, Ricardo, porque eu estou com esse cara aqui? Você está achando que é outro, né? Não. Esse aqui é meu primo. Aí ela me abriu, eu falei assim, como está o seu marido? Ela falou assim, tem 1 ano que ele suicidou. E eu fiquei muito chateado, porque eu tinha uma afinidade com aquele casal. E eu falei com ela assim, por quê? Ela disse assim, ele tinha uma depressão muito forte. E eu falei com ele, nós temos dinheiro, você pode escolher o médico que você quiser ir. Se você não quiser tratar aqui na cidade, você tem vergonha, escolhe o estado, escolhe a cidade que você quer ir. Nós temos dinheiro, nós podemos tratar. Ele não quis tratar. E um dia ela chega em casa com os filhos, ele estava pendurado numa corda, enforcado. Um cara que tinha boas condições financeiras. Um cara de boa aparência. A mulher dele disse para mim, nós não tínhamos problema nenhum. Nós estávamos bem, o nosso casamento ia bem. Mas ele foi se isolando. Ele foi se encostando. Então nós temos que estar atento, igreja. Nós temos que observar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a pessoa, quando ela está pensando em suicídio, quando ela está pensando em tirar a vida, ela não fala para ninguém. Ela vai trabalhando aquilo na mente dela. E ela começa a planejar qual é o melhor meio. E às vezes nós achamos que é só uma tristeza comum, que é só uma angústia comum. E nesse momento, o inimigo de nossas almas, ele entra na mente da pessoa. E ele diz assim, não compensa mais viver. Ele entra na mente da pessoa e diz assim, tira a sua vida, que você vai encontrar a sua paz. E a pessoa olha ao redor dela. Ela não vê solução. Ela não busca apoio. Ela não vai ao encontro de quem pode ajudá-la. É nesse momento que ela tira a vida. Então eu quero dizer para você que entrou aqui, a diversidade está muito grande. O problema está muito grande e você acha que você não vai aguentar. Que você não está aguentando. Eu e a pastora estamos aqui à disposição, as pessoas do altar, os pastores, presbíteros estão aqui à disposição. Não guarde só para você. Se abra com alguém, não tenha vergonha de nos procurar. Não tenha vergonha de contar o seu problema, não tenha vergonha de chorar conosco, porque nós vamos chorar com você. Eu quero dizer para você que você não está só, você pode se sentir só, mas você não está só porque nós estamos aqui para te apoiar. Aleluia.
Existem pessoas, igreja, que estão dentro da igreja, estão bem espiritualmente, mas estão fracos emocionalmente. Que isso, pastor? Pode acontecer isso? Pode. Eu posso estar aqui em cima, falando em línguas. Eu posso estar entregando profecia. Eu posso estar sentindo a presença de Deus. E eu posso estar fraco emocionalmente. Vou te provar isso na Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez Jezabel saber tudo aquilo que Elias havia feito. E como matar os profetas de Baal. Então Jezabel, ela manda um recado para Elias, dizendo: se até amanhã essa hora eu não fizer com você o que você fez com os profetas, eu não te matar. Então, quando Elias soube disso, a Bíblia nos diz que ele teve medo. E ele fugiu para o deserto. Quando ele fugiu para o deserto, a Bíblia nos diz que ele sentou debaixo de um zimbro, uma planta. E ali, ele pediu a morte. Ali ele disse assim: já basta. Não sou melhor do que os meus pais. Ele já não estava mais aguentando. A perseguição se levantou, a luta se levantou. Ele diz assim, ele pede a morte e diz: já basta. Não sou melhor do que os meus pais. Mas nesse momento que Elias estava passando por isso, ele estava vivendo uma das melhores fases da sua vida espiritual. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Acabe chega para Elias e diz assim: és tu perturbador de Israel? Elias disse: não, não sou eu, mas a tua casa, a casa dos teus pais, porque vocês deixaram de seguir o verdadeiro Deus para seguir Baal. Elias então fala assim: ele lança um desafio dizendo: vamos levar 2 novilhos no Monte Carmelo. E o Deus que responder com fogo será o verdadeiro Deus. Ele olha para o povo de Israel e diz assim: por que cocheais em 2 pensamentos? Se Deus é Deus, serve-o. Se Baal é Deus, serve-o. E quando ele diz que vai levar os novilhos para o Monte Carmelo, e ali ele vai preparar e deixar no altar, e não vai colocar fogo, e o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus, o povo diz assim: boa é essa ideia. E assim eles foram para o Monte Carmelo. Elias diz assim: prepare vocês, o novilho de vocês primeiro, porque eu estou sozinho. A Bíblia diz que os profetas de Baal prepararam o seu novilho e começaram a clamar por Baal. Eles clamavam por Baal, quanto mais eles clamavam, nada acontecia. E eles vendo que Baal não respondia, eles pegaram lancetes e começaram a se cortar para ver se Baal respondia. E Baal não respondia. Elias começou a zombar deles, dizendo assim: grite mais alto, quem sabe ele está dormindo. Quem sabe ele está viajando. Em um determinado momento, Elias disse assim: agora é a minha vez. A Bíblia nos diz que ele reparou o altar do Senhor. E ali ele colocou o novilho. Ele disse assim: enchei 4 cântaros de água. Eles encheram. Ele diz: derramai sobre o novilho. Eles derramaram. Ele disse: mais uma vez. A segunda vez eles encheram 4 cantos. Derramaram sobre o novilho. Ele disse a terceira vez encheram 4 cantos, derramaram sobre o novilho. A Bíblia nos diz que encharcou o novilho, encharcou a lenha e o rego ficou cheio de água. E Elias, ele olha para o céu e diz: Senhor, responde-me. Se essas coisas eu fiz segundo a tua palavra, responde-me, Senhor. E a Bíblia nos diz que o Senhor enviou fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a água, consumiu a lenha. E o povo começou a dizer assim: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus. E a Bíblia nos diz que Elias manda pegar os 450 profetas de Baal e mata eles. Entenda, igreja? Elias estava vivendo o auge da sua vida espiritual. Ele mandou preparar um novilho, mandou colocar água. Ele só clama ao Senhor em poucas palavras. O Senhor envia fogo do céu, consome o novilho, e consome a água, consome a lenha. E ali o povo de Israel se converteu, voltou novamente para a presença do Senhor. Olha que vida espiritual ativa. Era uma das melhores fases da vida espiritual dele. E quando logo em seguida ele recebe um recado de Jezabel, porque Jezabel disse a ele, tudo aquilo que você fez com os profetas lá, eu vou fazer com você. Ele foge para o deserto. No deserto ele deita debaixo de um zimbro e pede a morte. A vida espiritual dele estava um sucesso, mas a vida emocional foi destruída por causa de uma ameaça. Mas a Bíblia nos diz que, quando ele clama ao Senhor e pede a morte, Deus envia um anjo do Senhor. E Elias ali, ele pega no sono. E o anjo coloca ali pão e água. Pão cozido na brasa. Elias acorda, ele come daquele pão e bebe daquela água. E novamente ele pega no sono. O anjo traz para ele mais uma vez, ele come mais uma vez e bebe daquela água. E o anjo diz para ele assim, levanta-te, porque grande é a sua caminhada. Aleluia! Talvez você entrou aqui pensando que é o seu fim. Talvez você entrou aqui pensando que não tem mais jeito. Mas Deus manda te dizer que não é o seu fim, porque grande é a sua caminhada. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Para que uma pessoa seja derrotada, não é necessário que o inimigo seja forte. Basta a pessoa ter um pensamento de derrota. Para você ser derrotado, não basta que o inimigo seja forte. Basta você ter um pensamento de derrota. Você com pensamento de derrota, você não vai lutar. Você vai desistir. Um pensamento de derrota, a derrota é certa. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Ajuntaram os filisteus de um lado, em um monte, ajuntou o povo de Israel do outro lado. Eles estavam ali preparados para sair à batalha, para guerrear. E a Bíblia nos diz que no meio dos filisteus saiu um gigante. Ele media 6 côvados e 1 palmo, isto é aproximadamente quase 3 metros de altura. Esse homem era forte, e ele estava bem armado. Ele olha para o povo de Israel e diz assim, vocês são servos de Saul, e eu dos filisteus. Dá-me um homem para que nós pelejamos. E se eu o vencer, vocês serão nossos servos. E se ele me vencer, nós seremos vossos servos. E a Bíblia nos diz que o espanto e o temor tomou conta de Israel. O medo, a sensação de derrota tomou conta do povo de Israel. A Bíblia nos diz que por 40 dias, de manhã e à tarde, esse gigante se apresentava para o povo de Israel. E todas as vezes que ele apresentava para o povo de Israel, o povo ficava espantado e temia. E aí entra Davi, na qual nós falamos aqui. Davi não era guerreiro. Ele vai levar, o pai dele manda ele levar alimento para os seus irmãos. E ele chega lá, ele começa a ver aqueles comentários de que um gigante estava afrontando o povo de Israel. Davi era o mais moço da casa, não era guerreiro, era pastor. E quando Davi escutou aquilo, ele disse assim, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E os irmãos dele começaram a repreendê-lo, dizendo, o que é isso? Você está querendo aparecer no meio de nós? E ele saiu de perto dos irmãos dele e disse isso novamente. Pegaram ele e levaram ele até Saul. Saul tentou desanimá-lo, mas ele disse que iria. Entenda, igreja, um exército inteiro estava com medo de enfrentar um homem. Nenhum guerreiro, nenhum soldado teve coragem de enfrentar.
Davi, um homem pequeno, pastor de ovelha, ele entendeu que ele não estava sozinho naquela batalha. Ele foi batalhar contra aquele gigante, dizendo assim: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu vou contra ele e o Senhor vai me dar vitória. Davi, ele sabia que se dependesse dele mesmo, da força dele, ele não iria derrotar aquele gigante. E a Bíblia nos diz que Davi, ele pega o alforje, pega 5 pedras lisas e uma funda. Funda, para quem não sabe, é estilo nós usamos a tiradeira, mas a funda se amarrava no pulso. Era um pano e a outra ponta segurava na mão e punha uma pedra ali. E girava a mão com força e soltava a ponta da mão e lançava a pedra. E o gigante, quando ele olhou para Davi, ele desprezou Davi, dizendo assim: sou eu algum cão para tu vir a mim com paus e pedras? Davi diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Davi, ele lança aquela pedra. Uma pedra, ela crava na testa daquele gigante. E ele caiu para frente. Entenda, se eu tomar uma pedrada na testa, eu vou cair para onde? Para onde? Mas o gigante caiu para frente. Para a gente entender que não foi a pedra, mas que foi Deus que derrubou aquele gigante. A pedra foi lançada, mas quem derrubou o gigante foi Deus. Em meio à adversidade, em meio às lutas, nós temos que entender que Deus está conosco. Deus, ele tem contemplado tudo que nós estamos vivendo. Em meio à adversidade, em meio à luta, nós temos que querer batalhar. O povo de Israel estava em uma guerra, e não se vence guerra sem guerrear. Você está em meio a uma guerra, e não se vence guerra. Se não guerrear, você precisa continuar lutando, você precisa continuar batalhando. Se você desistir, você não vai vencer. Diante da adversidade, não podemos baixar a cabeça. Não podemos mostrar que o problema, a luta é maior do que nós. Talvez você entrou aqui sem força. Você entrou aqui sem esperança. Mas eu te convido essa noite a olhar para Jesus. Eu te convido você a olhar para Jesus, porque Ele vai te fortalecer essa noite. Ele vai te dar esperança, porque só Jesus pode te dar vitória nessa causa. Aprenda com essa mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos, enfrentando uma hemorragia. Passou por todos os médicos que ela conhecia, gastou todo o dinheiro que ela tinha, mas ela não conseguiu êxito. Mas ela não desistiu. Essa mulher tinha tudo para desistir. Porque não é assim quando nós vamos no médico, o médico diz assim: para isso não tem cura. É só questão de tempo. Não tem mais o que fazer. Essa mulher, ela tinha de tudo para desistir. Mas ela não desistiu. A Bíblia nos diz que ela ouvindo falar de Jesus. Ela ouvindo falar de Jesus. Está entendendo por que é importante pregar o Evangelho? Está entendendo por que é importante falar de Jesus? Pode ter uma pessoa lá fora que já buscou solução em todos os lugares e não encontrou. Mas se ela ouvir falar de Jesus, ela vai vir até Jesus. Por isso que nós temos que abrir a nossa boca, nós temos que pregar, nós temos que anunciar o Evangelho. Ela ouvindo falar de Jesus, ela veio e disse assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Eu não sei quem pregou para essa mulher. Eu não sei o que essa mulher ouviu de Jesus. Mas eu sei que isso deu uma fé tão grande nela, que ela disse assim: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela não disse assim: se Jesus olhar para mim
Se Jesus impor as mãos sobre mim, não. Ela não importou nem se Jesus ia olhar para ela. Ela disse, se eu tão somente tocar na sua veste, eu serei curado. E ela passou no meio da multidão. E ela encostou nas vestes de Jesus. E a Bíblia nos diz que imediatamente ela foi curada. E Jesus, ele para e diz assim, quem me tocou? E os discípulos questionam, Senhor, a multidão te aperta, isto é, a multidão te toca, você pergunta, quem me tocou? Uma multidão te tocou. Mas Jesus olha novamente e diz assim, não, mas de mim saiu virtude. Todos tocaram em Jesus, a multidão tocava em Jesus, mas essa mulher tocou crendo que Jesus ia mudar a história dela, ia mudar a vida dela. E Jesus disse, alguém me tocou, e a Bíblia diz que ela vem tremendo e temendo. E ela se prostra, e Jesus olha para ela e diz, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse teu mal. Eu não sei em quais lugares você buscou solução para o que você está vivendo. Eu não sei quantos nãos você recebeu. Eu não sei que tipo de pensamento que você entrou aqui dentro da igreja. Mas eu tenho algo para te dizer. Se você buscar em Jesus, se você crer que Jesus pode mudar a sua história, a sua vida, Ele vai mudar a sua história e Ele vai mudar a sua vida. Você pode levantar a sua mão e adorar Ele? Aleluia! Você está ouvindo falar de Jesus aqui essa noite. Não desista. Não entregue os pontos. Em meio à adversidade, levante essa cabeça. Creia que o Senhor pode mudar a sua história, que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode te abençoar. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Quero te convidar a se colocar de pé mais uma vez, por favor. Quero convidar o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério Louvor se prepara para louvar, quero que você olhe para dentro de você. Quero que você comece a analisar como você está agindo em meio à adversidade. Como está o seu emocional?